Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo estarei falando sobre a Shonen Jump, a edição dupla 22 e 23. Nessa edição é nítido, mesmo depois de um cancelamento, ainda existem mangás que ainda brigam para sobreviver e fugir de um cancelamento que está cada vez mais próximo. Fora também que do outro lado da Toque temos aí mangás que estão só crescendo em popularidade, recebendo apoio da revista e também do seu público. Vou comentar sobre isso e outros destaques nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva e vamos lá. Na capa da revista, como é uma edição dupla, né? Normalmente é os protagonistas que ficam em destaque. Tinha falado semana passada que era o Kagurabate, mas o Kagurabate não ficou na capa. Ele recebeu um destaque sim, recebendo o painel duplo, né? As páginas coloridas principais. Mas ele não ficou sendo capa. Nas páginas coloridas, além do Kagurabate, tivemos aí o Akane Banashi e o Nice Prison. Fora que também tivemos um one shot. Para quem não conhece o autor desse one shot, né? Pelo menos pelo traço eu já entendi na hora, que é o mesmo autor do Tokyo Demon's Bride Stories, que talvez muita pessoa não conheça, mas é um mangá que foi lançado aí alguns anos atrás pela Shonen Jump, mas acabou sendo cancelado. O autor voltou com esse one shot, mas é só um one shot, né? O mangá Hore Dragon é um mangá que é publicado somente na versão digital. Em ato, o Hunter x Hunter. Nessa edição tivemos aí 16 mangás ranqueados. A última posição ficou com Embrace. Para falar a verdade, as três últimas posições, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque são mangás que já estão quase com cancelamento, né? E é bem provável que esses três se mantenham aí revezando aí as últimas posições. Talvez sim, talvez não. Pelo menos dois deles eu tenho certeza que sim. Um deles é o Embrace, que já é bem certo que das últimas posições que ele vem tido, né, que o mangá não tem apoio nenhum pela revista e o seu cancelamento é praticamente oficial. Nada foi dito, mas é nítido, né, não tem como escapar dessa situação. Agora tivemos aí a 15ª posição, o Binocense. Esses dois mangás, eu acho que Embrace, ele demonstra um pouco mais que o autor já está começando a aparecer um pouco a história, né, alguns pontos já estão começando a desenvolver. O autor parece que já está começando a focar nos acontecimentos que já para fechar a história, pelo menos é a minha impressão que eu tenho. Binocense não é tão nítido assim. Alguns pontos parece que o autor já está querendo correr um pouco com a história, ou talvez não, mas eu vejo mais isso de uma forma mais nítida em Embrace. Binocense tem alguns pontos aqui e acolá, mas de qualquer forma são duas obras que não estão tão legais, né? É nítido isso. Embrace, até no início eu criei uma expectativa e esperei que a obra pudesse então crescer, mas agora com a popularidade baixa, o autor parece que entrou no modo cancelamento, vamos dizer assim, né? Que a obra já não tá agregando em mais nada. Binocense desde o início já não tinha expectativas nenhuma. Mas a 14ª posição temos aí o Seedcraft, que apesar de ter uma situação um pouco diferente desses outros dois mangás, a popularidade já não é muito boa. Agora com as vendas do volume 1 já mostra que talvez a revista já não tá tão afim de dar uma prioridade para esse mangá ou dar uma atenção para esse mangá. As vendas foram menores de 10 mil exemplares, isso é muito baixo. Então é nítido que Seedcraft talvez entre ou comece a entrar numa zona mais perigosa e então venha um cancelamento. Mesmo com isso, eu acredito que o mangá, se for para cancelar dois desses três mangás aqui, Seedcraft, Embrace e Binocense são os mais indicados, tá? Se tivesse só mais dois cancelamentos, Seedcraft ainda se salvaria. Caso a revista queira cancelar logo os três de uma vez, então aí Seedcraft vai junto, né? Então são os três mangás que atualmente têm as menores popularidades. Mesmo Binocense e Embrace não tendo ainda um volume 1 lançado, é certeza que as vendas não vão ser boas, então vai só indicar um cancelamento. Se caso as vendas forem boas, aí é outra história, mas pelo que eu já conheço de mangás que são ranqueados baixo, tem uma popularidade baixa antes do volume 1, quando sair o volume 1 é certeza o mangá não vende bem. Então esses três mangás, ao meu ver, são os mais indicados por um futuro cancelamento. Agora, saindo dessa zona um pouco mais complicada, indo para uma zona mais tranquila, temos aí a 13ª posição, Chozo Senpai. É meu Laika, né? Eu acho que a qualquer momento, qualquer deslize, Chozo Senpai pode entrar em uma zona complicada. Mas tem um outro ponto também. Saindo esses mangás com popularidade mais baixa, vendas mais baixas, Chozo Senpai talvez entre então nessa zona de risco. Também temos que ver os novos mangás que estão chegando. Tem aí o Nice Prison, que eu não botei tanta fé, vou fazer um vídeo mais separado para falar um pouco mais sobre o que eu acho do mangá. Tem um novo mangá que vai sair, eu vou falar isso no final do vídeo. São dois mangás. Caso esses dois mangás não se deem muito bem, então talvez eles então sejam cancelados, assim como por exemplo Binocense e Embrace. Caso eles tenham uma popularidade, uma aceitação igual ou até pior no caso,
talvez aí eles vão para baixo e Choro Senpai se salve mais uma vez. Caso contrário, se Choro Senpai continuar com essa popularidade que só vem caindo aos poucos, é bem provável que ele seja também o próximo a ser cancelado. Então entraria então ele e outros também, né? Tem alguns mangás que eu tenho minhas apostas sobre sobrevivência ou não. Vou ter que esperar um pouco mais. Mas Choro Senpai por enquanto continua firme, mas vamos ver o seu desempenho no futuro. A 12ª posição é o Witwatch, que ele recebeu uma posição baixa, o que sinceramente eu não queria que isso acontecesse, mas a revista tem seu modo de tratar, né? Apesar disso, a revista ainda dá um destaque bom pro mangá. Aqui só foi algo fora a parte, mas que não muda nada, né? A 11ª posição temos o Kill Blue, que é sempre um assunto bem interessante, né, pra gente comentar sobre a permanência, sobre a popularidade de Kill Blue, porque já é nítido que o mangá vai continuar publicando por um tempo, talvez por alguns capítulos, por alguns meses, pelo menos enquanto esse arco atual estiver em desenvolvimento, é nítido que o autor ainda vai ter tempo de sobra ainda. Então o cancelamento é algo que não vai acontecer, pelo menos nos próximos meses com o Kill Blue. Caso as coisas piorem, ou a revista vai pedir que o autor acelere a obra, ou o autor só vai fechar as pontas aí e terminar de vez, não sei, alguma coisa vai acontecer, mas Kill Blue, apesar de eu ter essa dúvida sobre se o mangá vai durar muito tempo ou não, acredito que por enquanto ele tá tranquilo na revista. Então vamos esperar como é que a revista então vai tratar essa situação, né? Tava parecendo que algo ia se encerrar, mas não aconteceu. Pelo contrário, o autor abriu um novo arco. Então vamos ver como é que vai ficar. A 10ª posição agora é o Rimaten, que sempre mantém essa zona no meio da revista. Então, no mais, sem nada a acrescentar, né? As vendas do mangá continuam na mesma média, que sinceramente eu já falei isso na semana passada. Me preocupo muito com essa média de Rimaten, que não é uma média que chega a ser horrível, né? Como foi, por exemplo, o Seedcraft, mas é uma média que não segura o mangá, caso ele mantenha um volume 4, um volume 5, um volume 6, mantenha uma média de 15 mil aproximadamente, 15, 14, 16 aproximadamente, por mais 4, 5 volumes, é algo que é preocupante. Então, vender esse tanto por muito tempo é algo que pode prejudicar a permanência da obra. Então, no meu pensamento, caso o mangá mantenha esse nível de 15, 16, não chegue a 20 mil pelos próximos 3 volumes, eu já pensaria de uma forma diferente como que seria o desenvolvimento da obra. Então, acho que talvez já poderia passar na cabeça de vamos tentar outra coisa, né? Não sei. Por enquanto, o Rimaten continua na revista, mas eu tenho aí minhas dúvidas com respeito a isso, sobre o futuro da obra, né? A 9ª posição tem um Delusive Samurai, sem muita informação para falar, né? Vamos esperar mais coisas. Temos aí a 8ª posição, o Nui Exorcist. Continua ainda na revista, vendendo razoavelmente bem. Teve já quedas de vendas, mas nada que chegue a ser preocupante. É de certa forma alguma coisa, né? Mas ainda não é algo que faça o mangá entrar em crise, vamos dizer assim, mas tudo é para ficar de olho. Agora a 7ª posição é o Shinobi Goto, que diferente, por exemplo, de Rimaten, o mangá, ele apesar das vendas parecidas com o Rimaten, ele vem de um crescimento, uma média crescente, tanto que alguns meses atrás, acho que mês passado, foi anunciado que o mangá receberia uma reimpressão, algo que até então não ouvi falar sobre Rimaten. Então o Shinobi Goto, ele vem tido um crescimento, isso é muito bom. Então, pelo menos, ele é uma situação diferente de Rimaten, pelo menos. A 6ª posição é o Roboko, que esse volume mais recente teve uma queda muito brusca nas vendas. Ele vendia sempre na média de 20, dessa vez ele vendeu uma média de 15 para 16, então é algo a se observar. Vamos ver como é que vai ficar no futuro os próximos volumes, o volume 22 ou 21, acho que é o 21, vai estar saindo, então vamos estar aí acompanhando. A 5ª posição é o Sakamoto Days, que continua tendo uma recepção muito boa, uma atenção muito boa e merecida, né? Então, pelo menos é um mangá bem popular na revista, com bastante destaque. E na 4ª posição é o Kyoshikun. O Kyoshikun, ele tem uma popularidade próxima também ao Rimaten. Esses 3 últimos mangás que eu falei, né? O Shinobi Goto, o Rimaten e o Kyoshikun são mangás que atualmente em vendas mantêm uma zona parecida, mas são em situações diferentes. O Rimaten, ele se mantém sempre nessa média de 15, 14 aproximadamente. Shinobi Goto, ele vem de um crescimento. E já que Kyoshikun, ele é algo parecido com o Rimaten também. Por isso que eu penso parecido com a questão de Rimaten. Mas, por exemplo, diferente de Rimaten, eu acredito que Shinobi Goto tem mais chance de sobreviver um pouco mais de tempo. A aceitação dele é um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, continua com pensamentos parecidos com o de Rimaten também. A 3ª posição é o Madano Witch. Eu sempre venho confundindo Madano Witch com o Witwatch, porque tem o Witch que acaba confundindo. Então, se em algum momento do vídeo eu falar Witwatch ao invés de Madano Witch, você já corrige mentalmente aí, que talvez nem eu note na hora da edição. Mas enfim, Madano Witch é um grande sucesso na revista.
não diria um gigantesco, um grande sucesso, né? Mas é um mangá que tem popularidade boa e recebeu até uma aceitação muito boa. Tanto que ele ficou em destaque aí na capa da revista. Os 5 mangás que ficaram em destaque, né? Que é o One Piece, que é o principal pilar, Sakamoto Days, Ao no Hako, Kagurabachi, Witchwatch e Mada no Witch. Então são 6, não 5. Esses foram os destaques que ficaram na capa, os outros acabaram ficando aí não tão em destaque assim. Então mostra aqui quais são as prioridades em sucesso da Jump, né, atualmente. Acho que o Witchwatch fica nisso por conta do anime, talvez as expectativas de um anime também. Então eu acho que, pelo menos desses 6 que estão aí, o Witchwatch é o mais meio termo. Talvez tá aí só por conta do destaque do anime. Mas o restante existe uma aposta, existe uma questão de prioridade. Então, pelo menos, o Mada no Witch ele se destacou muito bem e a revista tá dando valor a isso. A segunda posição é o One Piece, que é o pilar absoluto, então não tem o que a gente reclamar. A primeira posição foi o Ao no Hako, enfim, também continua aí desenvolvimento. Eu falei uma vez sobre o Ao no Hako, sobre quando seria que o mangá acabaria, porque a minha impressão é de que a qualquer momento o autor ele vai anunciar um arco final ou um clímax final, alguma coisa assim do tipo. Porque algumas coisas já estão se fechando, algumas coisas já se desenvolveram. Então eu tenho essa sensação. Talvez até o fim do ano a gente veja alguma coisa sobre isso. Por enquanto é só especulação minha, né? Então vamos ver como é que vai ficar. De qualquer forma, pelo menos a primeira posição é dele essa semana. Temos aí na próxima edição a estreia, que é o Tomoshibi no Utero, que é do mesmo autor de Red Hood, que inclusive foi uma obra que a seu cancelamento trouxe aí algumas questões, né? Muita gente esperava que a obra fizesse sucesso, outras pessoas eu sei que não gostavam tanto, mas enfim, eu tenho minhas prós e contras, mas isso aí é assunto para outro vídeo. As páginas coloridas serão para o No Exorcist, para o Mada no Witch e para o Shinobi Goto, sair para a semana que vem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Pelo menos comente qual é o seu top 5 mangás da Shonen Jump, quero saber aí. E é isso. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.